Cada vez mais, políticos entendem a importância de investir em estratégias digitais para se aproximar dos eleitores. Por outro lado, esse mesmo ambiente digital ajuda a alimentar distorções do debate público a partir de campanhas de desinformação que ameaçam a democracia. Sobre esses assuntos, a gente conversa com o professor Arthur Ituaçu, coordenador do programa de pós-graduação do Departamento de Comunicação da PUC-Rio e pesquisador associado do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital. O professor também lidera um grupo de pesquisa em comunicação, internet e política e integra o EPOX, o Laboratório de Mídias Sociais e Opinião Pública. Boa tarde, professor. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Boa tarde, Raíla. Eu que agradeço. É um prazer. Pode-se dizer que nessas eleições municipais, candidatos de diferentes espectros políticos estão mais atentos a estratégias digitais de campanha? Com que objetivos elas têm sido mais utilizadas? Oi, Raíla. Não, na verdade, o que a gente tem percebido em termos de monitoramento do que está acontecendo no espaço digital nesse momento das eleições no Brasil é que a gente está muito aquém ainda, em especial as eleições municipais, elas têm um problema, que elas têm menos recursos, normalmente, né? E elas têm um público mais local também, um pouco diferente das eleições nacionais, né? Então, tem algumas variáveis que já explicam um pouco, quer dizer, que a utilização das mídias digitais, de uma estratégia de comunicação política digital efetiva, ela não é tão forte, ela não, tende a não ser tão forte nas eleições municipais do que, por exemplo, se comparado com as eleições presidenciais. Mas, de qualquer forma, o que a gente tem visto, em geral, é uma utilização muito baixa de comunicação política digital formal, né, do ponto de vista formal, estratégico, com uma estratégia, né, você tem pouquíssimos casos. A gente, por exemplo, eu comentei há pouco, na semana passada, se não me engano, um levantamento feito pelo G1, né, sobre posicionamento dos candidatos de Rio de Janeiro e São Paulo nessas eleições municipais. E a gente vê, por exemplo, em São Paulo, quem nitidamente tem uma estratégia de comunicação política digital Boulos, né, o candidato do PSOL tem, efetivamente, Guilherme Boulos tem uma estratégia de comunicação política digital. Não à toa, quer dizer, Manuela Dávila, em Porto Alegre, também tem mostrado exatamente uma estratégia de comunicação política digital muito bem sucedida. Havia uma expectativa, do ponto de vista dos laboratórios, o nosso, inclusive, que era se os candidatos apoiados por Jair Bolsonaro iriam contar com uma suposta infraestrutura de comunicação digital que os políticos em torno de Bolsonaro vêm apresentando. Não só Bolsonaro, que já faz isso desde 2010, né, não é uma coisa nova, mas também, por exemplo, se você pega deputados federais como Carla Zambelli, em São Paulo, que tem uma presença muito forte no Facebook, a gente monitorou cerca de 14 milhões de interações em 30 dias de Carla Zambelli, uma coisa muito grande, inclusive, se você compara, por exemplo, com o que seria o segundo colocado no nosso ranking de deputados federais de São Paulo, que é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro teve 7 milhões de interações no mesmo período, para daí a gente ter uma ideia do que são 14 milhões de interações no Facebook, né, em 30 dias por parte de um deputado federal. E aí, se você pega os seguintes, né, aí já estão na casa de 1 milhão, né, então uma diferença muito grande, e não à toa, se você pensar, né, um inquérito da fake news engloba esse tipo de político, né, Carla Zambelli é uma das investigadas, Eduardo Bolsonaro é um dos investigados, e no Rio você tem o deputado Ottoni de Paula, que é um pastor bolsonarista, com um apoio forte do presidente, uma relação forte, próxima com o presidente, que é disparado quem tem, entre os deputados federais do Rio, a maior presença no ambiente digital, especialmente no Facebook. E então, a gente tinha uma expectativa, se esse tipo de infraestrutura, né, e o deputado Ottoni também está investigado
no inquérito das fake news. Então, a gente tinha uma certa expectativa se esse tipo de infraestrutura, que a gente supõe existir, né, a gente não tem provas disso, é uma coisa que a gente supõe existir e que funciona, né? Aí a polêmica do gabinete do ódio, que seria uma sala dentro do Palácio do Planalto, etc. e tal, que já viria com a infraestrutura que foi utilizada um pouco nas eleições e durante todo o período que o Jair Bolsonaro trabalhou, especialmente no Facebook, né? Durante os 10 anos, de 2010 a 2020, né? Uma ampla presença no Facebook. Então, havia essa expectativa, mas o que a gente tem percebido é que, pelo menos por enquanto, ainda tem o segundo turno pela frente, mas pelo menos por enquanto a gente não vê uma estratégia clara de comunicação política digital, por exemplo, em Celso Russomano, não vê também em Marcelo Crivella, né? Inclusive, agora a gente está fazendo um acompanhamento de robôs, né? Do uso de automação em torno dos candidatos, das interações que os candidatos fazem no Twitter. Isso é um levantamento que a gente começou a fazer, ainda vai demorar para ficar pronto um pouquinho, mas a gente já está fazendo, porque Marcelo Crivella, por exemplo, há suspeitas, há relatórios que indicam o uso de robôs no Twitter no segundo turno das últimas eleições municipais contra Marcelo Freixo, né? Então, a gente até vai monitorar com muito cuidado isso para ver se essa prática se repete. Mas o que a gente tem visto, efetivamente, do ponto de vista de uma estratégia formal de comunicação política digital, a gente tem visto muito pouco, mesmo em relação à expectativa que a gente tinha por causa da pandemia, né, que poderia ser um espaço, etc. e tal, mas, na verdade, o que os dados têm mostrado é que tem havido uma certa... tem havido um certo descaso. E se você pensa, por exemplo, cidades como metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, onde uma disputa municipal envolve recursos políticos e recursos financeiros também muito altos, a gente percebe, tanto no Rio quanto em São Paulo, pelo menos, né, um certo descaso com a questão, um certo descaso com uma estratégia formal de comunicação política para o ambiente digital. O que não é o caso, por exemplo, de Manuela Dávila e Guilherme Boulos. Certo, professor. Nós, atualmente, né, estamos vivenciando todo o processo das eleições americanas, né? No caso dos Estados Unidos, o que mudou nas campanhas eleitorais digitais em relação a 2016? Na verdade, assim, apareceu, até agora, apareceu muito pouco sobre as eleições de 2020 ainda. Tá? Isso ainda tem muito pouca informação sobre as eleições de 2020. Por exemplo, em 2016, que a gente acompanhou de perto, né, digamos assim, houve um barulho muito grande com relação à automação, fake news, algumas coisas nesse sentido, que não foi o caso em 2020 também. Isso é uma coisa que a gente está até acompanhando de perto, porque isso, enfim, nosso laboratório estuda exatamente campanhas online, campanhas presidenciais online na América Latina, Estados Unidos e América Latina, porque tem que estudar os Estados Unidos também, não tem jeito. E isso é uma coisa que a gente está acompanhando de perto, mas até o momento a gente não percebe nada de muito estrondoso. Houve alguma coisa relativa à influência externa, né, apareceu de influência externa, que já havia acontecido em 2016, né, recaem uma série de suspeitas sobre os russos, né, participação em 2016, e aí tem relatório da inteligência americana, tem postagens suspeitas, tem uma série de materiais que indicam a presença de influência externa nas mídias digitais apoiando o candidato republicano em 2016, né, Donald Trump. Em 2020 apareceu isso também, aí supostamente ligado aos iranianos e aos russos, mas apareceu de uma forma muito incipiente, e ainda é algo que precisa ser confirmado, mas não tem surgido, pelo menos ainda,
não ter sido feito um barulho muito grande com relação a notícias falsas no Facebook, no Twitter. A gente já percebe também que as plataformas estão se movendo, né, um pouco no sentido, talvez, até de se adiantar frente a uma regulação que vai ser inevitável, né. O Twitter tem flagueado, que a gente chama, né, colocado flags em posts, em tweets de Donald Trump, né, do atual presidente, questionando a veracidade de determinadas coisas que o presidente fala. Então, isso na verdade, já está sendo marcado, né. Se você percebe, por exemplo, você percebe no Brasil o WhatsApp fazendo uma campanha intensa. Hoje tem um anúncio de página inteira na Folha de São Paulo contra as fake news, né? Então, na verdade, eu acho, quer dizer, o que a gente tem até comentado, o que aconteceu em 2016, o que aconteceu em 2018 no Brasil é muito difícil repetir, porque, na verdade, já há uma resposta, tanto das instituições quanto das próprias ferramentas que estão sendo pressionadas pelas instituições e pelo sistema político para tomar determinadas atitudes, né? Isso significa que está solucionado o problema? Não, de modo algum, isso está longe de ser solucionado. Mas o que foi em 2016 e o que foi em 2018 talvez não se repita mais. Agora, tem um dado muito importante, que é o dado que marca a eleição de 2016 e que esse veio para ficar, que é o chamado, a chamada comunicação segmentada, comunicação política segmentada, que isso não era possível antes, né? Era uma prática ainda incipiente já, e que 2016 é um marco nisso, né? A campanha Trump fez isso no Facebook com uma eficiência muito grande, né? E, de uma certa forma, a campanha Jair Bolsonaro fez no Brasil em 2018 via WhatsApp, não via Facebook, mas via grupos de WhatsApp, que é você ter comunicação política direcionada, não pública, né? Não pública, voltada para determinados grupos específicos, né? O que a gente chama de mini públicos, e aí acarreta um fenômeno, que é esse fenômeno da a disrupção da esfera pública, né, que é um fenômeno de fragmentação do público no seu sentido político, né, e aí você tem a fragmentação em vários mini públicos, e você tem a possibilidade, via tecnologia digital, de falar especificamente para esse grupo, inclusive sem que quem não esteja no grupo, acompanhe ou saiba o que você está falando. Por isso que a gente chama isso, não é uma comunicação pública no sentido mais estrito do termo, né? Ela chega a ser uma comunicação política de massa, num certo sentido, mais privada, ela não pública, e isso é uma novidade, né? E é um problema que a gente tem na democracia hoje. Esse tipo de segmentação, que a gente chama do micro-targeting, né, você focalizar em determinados grupos específicos e ter uma comunicação específica com esses grupos sem que ninguém esteja vendo, né, esse tipo de comunicação ela veio para ficar. Ela vai, se ela não está entrando agora nas eleições municipais nesse momento, mas ela provavelmente vai estar nas eleições de 2020 no Brasil. Essa é uma estratégia que cresce cada vez mais nas campanhas presidenciais, é uma estratégia que está sendo colocada como a grande novidade das mídias digitais para as campanhas eleitorais. Essa é, de fato, a ruptura, né? A coisa diferente que acontece, que é você poder falar para grupos específicos, de forma fechada, né, de forma não pública, né? No Facebook você tem a possibilidade de fazer isso com os chamados dark posts, né, que são, em português seriam as postagens negras, mas a gente não tem essa tradução. Em geral, o pessoal da área usa dark post mesmo, que é um tipo de postagem que não sai na sua página principal da campanha. Você manda para determinadas pessoas, constitui um grupo, manda para esse determinado grupo em forma de anúncio, por exemplo, e aí esse determinado grupo recebe, mas isso não está na sua página. E na medida em que alguém desse grupo compartilha essa postagem, já fica difícil identificar essa postagem com a campanha, que foi a origem da postagem. Então, esse é um novo tipo de comunicação, tanto que é possível tanto via Facebook, mas também via WhatsApp, que o WhatsApp não é um sistema público de comunicação, é um sistema de comunicação privado, né, de comunicação privada, né, para dizer mais
o termo mais correto, né? Então, você consegue, aí você cria esses grupos e você tem essa comunicação fechada ali, né, como uma comunicação política. E isso tem um perigo, né? A gente, em pesquisa de campo, a gente entrevistou, por exemplo, a gente acabou já de entrevistar, a gente está codificando entrevistas com operadores e estrategistas de campanha no Brasil, para saber como a internet afeta o trabalho dessas pessoas. E uma entrevista muito boa, que tem uma frase de um estrategista de campanha no Brasil, que ele comentou com a gente, que é o seguinte: esse tipo de político forjado no sistema de mini públicos, de comunicação segmentada, muito provavelmente não é capaz de governar para todos. Não é capaz de governar para todos. E é exatamente o que a gente tem percebido, tanto no que diz respeito ao governo Trump, quanto o que diz respeito ao governo Bolsonaro. Certo, professor. Durante a eleição americana, como nós estávamos comentando, o problema das fake news, né, e a influência das redes sociais atrapalhou mais uma vez o processo democrático. Entre os eleitores latinos, inclusive, houve um problema semelhante ao ocorrido no Brasil com o WhatsApp, como a gente estava comentando antes. Como o senhor avalia a decisão de emissoras de TV cortarem o pronunciamento do presidente Trump enquanto ele fazia acusações ao vivo de fraude sem provas e mesmo a postura de plataformas de tecnologia que adotaram medidas para frear a desinformação? Olha, Raíla, esse é um tema bom e um tema polêmico. Eu confesso que eu tenho uma posição um pouco diferente da posição que surgiu na mídia em geral, né? Pelo menos na grande mídia. Se eu não me engano, a Folha de São Paulo tem um artigo do Igor Gielo que é bem contra isso, talvez não contra, mas alertando para os perigos desse tipo de decisão, né? Acho que na Globo News também foi comentado nesse sentido. A minha posição é que eu acho absolutamente fundamental e positiva a posição das mídias. Por quê? Porque eu acho que uma das funções clássicas do jornalismo e uma das funções clássicas políticas, né, do jornalismo é a defesa da democracia. Muitas vezes a gente vê problemas nesse tipo de defesa da democracia. Muitas vezes a gente vê na América Latina a mídia contra a democracia, né? Isso é um problema, né, dos nossos sistemas midiáticos muito centralizados, né, na mão de poucas pessoas e na mão de uma elite política e econômica, etc. e tal, que trabalha com pautas da elite muitas vezes. Enfim, esses são todos problemas nos nossos sistemas de mídia, problemas tradicionais do nosso sistema de mídia. Mas, de qualquer forma, isso não tira o fato, não esvazia o fato de que uma das funções do jornalismo é a defesa da democracia. Essa é uma função clássica do jornalismo político. E nesse momento que a gente está vivendo, com Trump, com Bolsonaro, que são políticos com, nitidamente, um projeto iliberal de governo, um projeto iliberal de governo, e, ao mesmo tempo, eu digo, é possível pensar numa democracia sem liberalismo? É possível alguma alternativa à democracia liberal? Essa é uma pergunta. Qual é a alternativa que a gente tem à democracia liberal? É possível ter uma democracia sem liberalismo, sem instituições, sem um embate, sem um conflito institucional que protege o cidadão, sem o respeito às leis, né, sem a liberdade do jornalismo de atuação, sem controle político do governo? E tudo isso diz respeito à perspectiva liberal democrática, ao liberalismo democrático. E o projeto Donald Trump de política e de poder e o projeto Jair Bolsonaro de poder são projetos iliberais do ponto de vista da governança, não à toa tensionam as instituições o tempo todo, não respeitam o jornalismo, não têm tolerância com a pluralidade, um ponto essencial do liberalismo democrático. Então, a meu ver, na verdade, quando as mídias americanas estão fazendo isso, quando eu vejo a CNN torcendo desesperadamente, CNN Internacional, torcendo desesperadamente para que Biden vença a eleição, eu acho que nesse ponto, nesse contexto, o jornalismo está cumprindo o seu papel de defesa da democracia. No Brasil,
Apesar de proibidos pelo TSE, os disparos em massa pelo WhatsApp continuam mesmo durante essa eleição, como mostrou uma reportagem da Folha de São Paulo em outubro. Isso é um dos indicativos de que ainda teremos que conviver muito tempo com a fake news e desinformação? A internet trouxe um ambiente de pluralidade de vozes que, no início, a gente via como muito bem-vindo, em especial em relação aos nossos ambientes, nossos sistemas de mídia hipercentralizados na América Latina. Isso é uma coisa que eu estava comentando agora há pouco. Então, o fato da mídia digital poder trazer novas vozes ao debate, e trouxe novas vozes ao debate, não necessariamente negativas ao debate, isso é um fato, né? Isso é um elemento fundamental do desenvolvimento das mídias digitais. Ao mesmo tempo, a internet também trouxe todos esses elementos de desinformação e notícias falsas, né? Enfim, a gente separa um pouco a desinformação, não necessariamente no formato de notícia, e a notícia falsa, aquela que está efetivamente, a fake news, né? Aquela que está efetivamente em formato de notícia, te informando algo que é falso, com sites de notícia, etc. e tal. Esse é um problema realmente, até agora a gente não sabe muito bem como é que a gente faz. Já, como eu disse, eu acredito que não vai ser como foi 2018 e não vai ser como foi 2016. As próprias plataformas estão sendo pressionadas a tomar uma atitude com relação a isso. E a gente já viu o Twitter fazendo isso, o Facebook também fazendo isso, em 2020 nos Estados Unidos, e já apontando para o fato de que vão fazer isso em 2022, no Brasil também. A justiça também está melhor preparada, os partidos têm que estar melhor preparados. Veja, a mentira sempre fez parte da política. A diferença agora é que a mentira ela pode ser disseminada em massa via mídias digitais, né? Porque, na verdade, mentir não significa... A moral, a questão da moral e da política, desde Maquiavel, é um problema. A mentira sempre fez parte da política. O problema é que agora você tem esses mecanismos de disseminação em massa via mídias digitais. Nesse ponto, um outro entrevistado que a gente abordou em pesquisa diz para a gente o seguinte caso: olha, a minha situação hoje é da seguinte forma: eu tenho um determinado candidato, e eu estou há 3 dias da eleição, ganhando a eleição com esse candidato. Se uma notícia falsa viraliza via WhatsApp, o resultado da eleição pode mudar em 3 dias. Em 3 dias eu posso perder a eleição por causa de uma notícia falsa viralizada, né, no WhatsApp. Esse é um problema, né? Não é à toa, por exemplo, que a gente tem uma volatilidade hoje muito grande, e muitas vezes as pesquisas eleitorais não conseguem acompanhar, porque as pesquisas são uma foto estática de um determinado momento. E aí, quando vai, rapidamente já passou, a coisa mudou. Então, o que fazer com isso? Aí os partidos têm que estar preparados, agências de monitoramento têm que estar preparadas, tem que trabalhar lado a lado com a justiça eleitoral, e a gente precisa muito educar as nossas crianças para o ambiente midiático, para o novo ambiente midiático. Isso é uma coisa fundamental, né? Porque antigamente, quando a gente ia mexer com mídia, a gente tinha que fazer a faculdade. Aí você ia trabalhar como um profissional de publicidade, propaganda, de jornalismo, de relações públicas, etc. e tal. Hoje, você tem uma possibilidade enorme de ser midiático sem passar por nenhum tipo de formação ética, profissional, etc. e tal. Então, é muito importante que a gente comece, essa discussão está muito fraca ainda no Brasil, que a gente comece a pensar em educação para a mídia desde as escolas, para que a gente tenha, digamos assim, um fortalecimento do componente cidadão no ambiente digital. A grande questão do ambiente digital é como ele está sendo ocupado. Se ele não está sendo ocupado com cidadania, ele vai ser ocupado por outra coisa. O que acontece hoje no Brasil é que ele foi capturado, ocupado por perspectivas iliberais, antiliberais de política.
E isso a gente percebe muito claramente com os dados. Ele foi ocupado, né? Então, é preciso, de uma certa forma, reagir de todas as formas possíveis a essa ocupação. E isso envolve vários setores da sociedade civil e das instituições, né, brasileiras. Antes das eleições na Bolívia, a até então presidenta do país, Janine Áñez, admitiu que contratou, no final de 2019, a CLS Strategies, empresa de lobby estadunidense acusada pelo Facebook de promover campanhas de notícias falsas para influenciar o debate democrático. No entanto, quem venceu as eleições em outubro desse ano foi Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, e ex-ministro da Economia no governo de Evo Morales. Qual tem sido o impacto das campanhas de desinformação no debate público na América Latina? É difícil medir o impacto, efetivamente. É difícil medir o impacto. O que a gente pode dizer é o seguinte: fake news e mesmo mídias digitais não vencem eleições. Não necessariamente vencem eleições. Essa é a frase melhor, né? Fake news e mídias digitais não necessariamente vencem eleições, né? Há muitas variáveis em determinados contextos que atuam também no sentido de definir um vitorioso no pleito, né? Jair Bolsonaro não foi eleito por causa das fake news. Jair Bolsonaro não foi eleito por causa das mídias digitais. Há uma série de outras coisas que estão ao redor da eleição de Jair Bolsonaro. Trump não foi eleito por causa das fake news. Se você pega, por exemplo, a grande fake news expressiva de 2016, né, que teria sido o apoio do Papa à campanha Donald Trump, teve 1 milhão de compartilhamentos no Facebook. Não é muito grande, se você olhar do ponto de vista da população eleitoral nos Estados Unidos, né? Claro que, enfim, alguns autores apontam estatísticas controversas sobre isso, mostrando que houve, sim, algum impacto, tal, mas é difícil você dizer que Donald Trump ganhou por causa das fake news. É difícil dizer que Jair Bolsonaro ganhou por causa das fake news, né? Ou por causa, inclusive, do WhatsApp, né? Por exemplo, o papel da facada, e a exposição na TV que Jair Bolsonaro teve e a sua possibilidade de não aparecer nos debates foi fundamental para a sua eleição. A Operação Lava Jato foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro. O antipetismo foi fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro, né? O ambiente antipolítica gerado por uma operação contra a corrupção no sistema político brasileiro é fundamental para a eleição de Jair Bolsonaro. Então, é a mesma coisa se fala, por exemplo, a questão do voto, né, dos trabalhadores, né, working class nos Estados Unidos, que em 2016 foi para Trump e em 2020 foi para Biden, né, nos estados perto dos Grandes Lagos, Michigan, Pensilvânia. Na verdade, esse é um tipo de voto que é um voto que não foi por causa de fake news ou por causa da estratégia de Facebook de Donald Trump. E esse é um voto que foi fundamental para a eleição de Donald Trump em 2016, que garantiu aqueles estados perto dos Grandes Lagos, e que foi um voto simplesmente do ponto nacionalista contra o globalismo, da política democrata, a integração comercial, a globalização. É o cara que perde o emprego para a globalização, começa a ter uma vida precária nos Estados Unidos por causa da globalização e passa a ter uma abertura para discursos nacionalistas, que isso é um ponto importante, que foi levantado pelo Mersheimer nos Estados Unidos hoje, que é um cientista político, enfim, dos mais condecorados nos Estados Unidos, que levantou essa bola do nacionalismo. A gente hoje fala muito de populismo, mas há uma dimensão do nacionalismo frente ao avanço liberal do pós-Guerra Fria, com a globalização, as elites liberais transnacionais, as próprias universidades, a transnacionalização das universidades, do conhecimento, né? Não é à toa que um dos alvos sempre é a universidade, é o conhecimento, é a ciência, que é transnacional, né? Então, esse é um elemento fundamental também. Então, na América Latina, também não me parece que a gente consiga identificar uma causa única para determinados fenômenos,
né? E aí é importante ver, na verdade, o outro lado, a complexidade dos fenômenos políticos que hoje a gente está vivendo.